Boa noite, o meu nome é Mariana Soares, tenho 47 anos de idade e o meu marido tem 51. Nós somos professores aqui na cidade de São Paulo. Eu estou falando esse relato para que vocês, assim que escutarem, não pensem que isso tudo foi uma mentira, pois eu juro de pé juntos, estávamos completamente lúcidos quando vimos aquela coisa. Tudo começou quando nós estávamos indo para a Serra da Mantiqueira junto com outro casal de amigos. Nós havíamos planejado essa viagem por cerca de 6 meses. Então, quando chegou o grande dia, nós tínhamos alugado uma grande casa na serra. A casa era bem confortável e o melhor de tudo, não havia barulho, era só paz e tranquilidade. Logo nos primeiros dias foram simplesmente um sonho. Estávamos nos divertindo muito e os dias eram muito agradáveis. Já as noites frias estavam ótimas para tomar um bom vinho e admirar o céu. Só que nós nem sonhávamos com o que estava prestes a acontecer. Era uma noite de quinta-feira. Estávamos na sala da casa brincando com um jogo de cartas no celular. Estavam meu marido e eu. Eram mais ou menos umas 2 horas da manhã quando olhei para a janela e vi um demônio de olhos enormes nos encarando. Na hora eu dei um grito tão alto que o meu marido se assustou e deixou o celular cair no chão. Eu não conseguia falar, por mais que ele ficasse me perguntando o que estava acontecendo. Eu olhei novamente para a janela e não vi mais nada. Então eu corri e fechei bem rápido. Eu não conseguia parar de chorar de tanto medo que eu estava. Só depois de um tempo é que eu falei o que tinha acontecido comigo. Eu falei para ele o que eu tinha visto. Já o meu marido foi até o 2º andar tentar ver alguma coisa da sacada da casa, mas estava tudo muito escuro, então ele não viu nada. Naquela noite eu nem dormi direito. Tamanho era o meu medo que eu estava sentindo, pois eu estava imaginando a toda hora que aquela coisa pudesse voltar. A minha vontade era de ir embora assim que o sol nascesse. Quando amanheceu o dia é que eu fui pregar os meus olhos. Bom, assim que eu acordei, estava o meu marido e o casal de amigos do lado de fora, tentando achar alguma coisa que pudesse indicar o ocorrido da noite anterior. Só que todo o terreno ao redor da casa era todo de gramado. Não tinha como ter pegadas ou coisas do tipo. Decidimos então não irmos embora naquele dia, mas ficamos em total acordo. Se por acaso avistássemos mais alguma coisa estranha, com certeza nós iríamos arrumar as nossas coisas e retornaríamos para as nossas casas. Bom, rapidamente a noite caiu e ficamos os 4 na sala com todas as portas e janelas fechadas. Ficamos lá por horas até que subimos para os nossos quartos. Até aí tudo bem. Até que uma certa hora da noite, eu acordei com a minha garganta muito seca. Eu pedi para o meu esposo descer para pegar água para mim. Ele, sem titubear, ele foi, pois ele sabia que eu ainda temia em ver alguma coisa. Eu fiquei no quarto esperando ele, mas ele não retornou. Então, pela demora, eu resolvi descer para ver o que estava acontecendo. Foi quando que eu vi que ele estava de pé na escada, olhando fixamente para a porta da sala. Na hora eu achei bem estranho, e antes que eu falasse alguma coisa, ele me fez um sinal com a mão para que eu não fizesse barulho. Eu andei mais para perto bem devagar, praticamente em silêncio, para saber o porquê que ele estava imóvel olhando para a porta. Foi então que eu vi alguma coisa do lado de fora. Estava virando a maçaneta bem devagar, forçando a entrada da casa. Incrivelmente conseguimos escutar a respiração daquela coisa que estava a uns 10 metros do local de onde estávamos. O meu marido então começou a subir as escadas bem devagar para não fazer barulho e chamou o nosso amigo que dormia com a sua esposa para ficarmos todos juntos, caso aquela coisa conseguisse entrar. Então eles desceram
e pegar os espetos de ferro que faziam churrasco, para ser um tipo de arma a mais. Estávamos apavorados, todos estávamos de pé na escada. Foi quando aquela coisa começou a andar na varanda de um lado para o outro. Escutamos perfeitamente o que pareciam ser as suas unhas dos pés no chão quando ele andava, e a respiração era um tipo de respiração cansada, e tinha até alguns rosnados no meio. Bom, a cada respirada que aquela coisa fazia, o som só aumentava, ia ficando cada vez mais alto, até que do nada, aquela coisa saiu da varanda, dando a entender que ela havia corrido. O meu marido então saiu correndo para a sacada da casa e todos nós o seguimos. Ele abriu a porta e ficamos todos olhando para baixo, tentando ver o que era aquilo que estava na nossa porta. Foi então que do nada, no meio de umas sombras de algumas árvores perto de onde estava o nosso carro, é que saiu aquele demônio que nos mirava na sacada. Todos nós não tivemos dúvidas na hora de que se tratava realmente de um lobisomem, e era como de um filme de terror. Só que nenhum de nós não ousamos em continuar ficar encarando para ele, até mesmo que ficamos com receio caso ele marcasse a nossa cara. Ele ficou andando como um homem, andava de um lado para o outro, parecia pensar em alguma forma de entrar na casa onde estávamos. O meu marido então abriu os braços e começou a andar para trás, nos levando juntos bem devagar até fechar a porta. Entramos todos em um único quarto e nos trancamos até o dia amanhecer. Assim que o dia nasceu, juntamos todas as nossas coisas e fomos embora rapidamente dali. Desde então, eu comecei a fazer pesquisas sobre avistamentos, ataques e, por que não, mortes que poderiam ter sido causadas por esse animal. Eu espero nunca mais ter essa experiência na minha vida, de ver um demônio daquele. Eu desejo a todos uma boa noite. Olá, o meu nome é Gabriel, eu moro no estado de Minas Gerais. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que me aconteceram e que vêm acontecendo relacionadas ao sobrenatural. Eu sou nascido e criado na Igreja Católica, mas quero deixar bem claro o que eu vou dizer aqui não tem nada a ver com religião, e sim com fatos e acontecimentos. Não sou muito bom com datas, mas me lembro vagamente da época em que as coisas aconteceram. O relato que eu vou contar agora ocorreu por volta do ano de 2003 para 2004. Naquela época, a febre das cartas Magic estavam em alta, e eu, como todo jovem, gostava de fazer a minha coleção. Dois amigos meus também colecionavam, e juntos íamos a uma banca da cidade para trocarmos e comprarmos essas cartas. Certo dia, eu e meus dois amigos, que na época eram os meus melhores amigos, digo que eram porque hoje em dia não temos muito contato, fomos então até a loja comprar algumas cartas. Naquela época eu sempre gostei de rock, mas eles preferiam algo mais pesado e se consideravam metaleiros. Até aí tudo bem. Chegamos à loja, compramos nossas cartas e eles encontraram um livro de capa preta de uma determinada editora que eu não vou mencionar. Quando eu bati os meus olhos naquele livro, logo percebi que dali não poderia sair nada de bom. No entanto, os meus amigos ficaram muito curiosos e queriam ler e praticar o que estava ensinando nele. Eu fui contra na hora e me afastei, pois eu nunca gostei de coisas ocultas e considerava aquilo errado. Ao longo dos dias, os meus amigos começaram a agir de maneira estranha, vestindo roupas pretas, mas até aí tudo bem. Porém, as roupas eram sujas. Eles estavam com semblantes peculiares. Aos poucos,
fomos perdendo o contato e o vínculo que tínhamos um com o outro. Chegando perto então do Natal e do Réveillon, decidimos fazer uma confraternização na casa de um desses amigos, já que não tínhamos muitas opções. Um vizinho meu, que na época também era amigo em comum desses rapazes, disse que iria e seguimos juntos para lá. Ao chegarmos perto do portão, eu percebi que algo estranho estava acontecendo, antes mesmo de entrarmos na casa, pois eu sentia um mal-estar no estômago e um ar sombrio pesado. Eu cheguei a comentar com esse meu amigo, mas ele insistiu que já estávamos ali e que deveríamos entrar. Ao entrarmos, eu percebi que realmente não estava acontecendo nada agradável. Haviam algumas pessoas desconhecidas vestidas de preto na sala. Isso não seria um problema em circunstâncias normais, afinal, fazemos novas amizades em meio às pessoas estranhas. No entanto, naquele contexto, tudo parecia muito estranho. Quando entrei na sala, encontrei outro amigo no sofá. Ao cumprimentá-lo, ele me olhou e disse: "Gabriel, fica quieto aqui, não vá lá para dentro não." Eu disse que não estava entendendo, mas eu iria entrar para cumprimentar os anfitriões. Eu passei pelo corredor em direção aos meus amigos e percebi que a porta de um quarto estava entreaberta, com uma luz fraca vindo de dentro. No entanto, eu não dei muita atenção a isso naquele momento, e fui fazer o que eu tinha que fazer e voltei para a sala para conversar com esse meu amigo. Em um determinado momento, esse meu amigo que foi comigo havia sumido. Eu vi que ele tinha entrado no quarto onde esses dois primeiros amigos estavam. Então eu fui até lá. Na inocência, eu não sabia o que estava acontecendo ali. Então, sem muitos problemas, eu abri a porta para ver o que eles estavam fazendo. E foi aí que eu tive um grande susto. Assim que eu abri a porta, eu vi esse meu amigo que foi comigo sentado na cama. Ele estava meio que em transe. Parecia que ele não estava ali naquele momento. Os dois amigos donos da casa estavam ajoelhados de frente para um altar que eles haviam feito com algumas imagens. Já o livro preto estava ali aberto. Não sei se foi coisa da minha mente, mas vi ali ao lado do livro um homenzinho pequeno sentado de frente para eles, como se estivesse sendo adorado naquele momento. Quando eu vi aquilo, puxei imediatamente o meu amigo e fechei a porta. Incrédulo com o que eu tinha acabado de ver, expliquei ao meu amigo que iríamos embora. Não ficaria mais naquela casa, pois algo muito estranho estava acontecendo ali. Eu simplesmente não sabia o que. Naquele momento, os dois rapazes que estavam fazendo o ritual saíram, deixando a porta do quarto aberta. Não ficou ninguém lá dentro. No entanto, vimos nitidamente uma sombra emergir do chão, algo que se projetou na parede, como se alguém estivesse saindo do subsolo. Não fui o único que viu. Todos nós que estávamos ali percebemos. Como se não bastasse, o pavor de ver aquilo saindo do chão, aquela sombra que atravessou a parede, isso foi o suficiente para todos correrem daquele local. Inclusive, os dois rapazes que estavam fazendo o ritual. Saímos todos correndo de lá. Aquilo tudo foi tão assustador que eu saí dali imediatamente e entrei no ônibus em direção à casa de um outro amigo meu, que ficava bem distante dali. Eu não me importava para onde eu iria, eu só queria sair dali o mais rápido possível. No caminho, eu pensei no que havia acontecido e nem percebi que, para chegar na casa do meu amigo, eu teria que saltar no meio de uma área de brejo e atravessar um pequeno pântano. Era quase 1 da manhã, eu estava sozinho, atravessando um mini pântano no escuro e eu sequer me dei conta do que poderia acontecer ali. Realmente, na hora eu fiquei muito apavorado. Com o passar do tempo, eu reencontrei esses dois amigos e graças a Deus eles largaram aquilo de mão.
mas eu nunca irei me esquecer daquilo. Nessa época eu morava em uma casa com os meus pais, ela ainda é nossa, porém não moramos mais lá. E ali aconteciam algumas coisas muito estranhas. Por exemplo, a minha mãe já viu um lobisomem ali, e ela jura de pé junto que viu. Teve uma outra vez que eu vi algo passar como se fosse um prego na janela do meu quarto. Eu não sei se definir se eram garras ou pregos, mas alguma coisa passou ali e me deixou muito assustado. Constantemente ouvíamos barulhos e uma vez a minha mãe chegou a ver algo no quintal. Chamamos a polícia e quando eles chegaram e vasculharam todo o quintal, a única coisa que encontraram foram marcas no chão de terra batida. Era como se fossem de botas. As marcas no chão eram profundas, dava a entender que o que passou ali tinha um peso de algo que não era humano. Foi bem estranho. Quanto à aparição do lobisomem, como eu havia mencionado que a minha mãe já tinha visto, existem relatos de alguns aparecimentos aqui na minha cidade. E sinceramente, eu desconfio de um senhor que mora próximo a uma mata. Ele mora sozinho, não tem família, não tem ninguém e vive afastado. De vez em quando o vemos por aí. Certo dia eu estava na padaria e ouvi ele comentando com as meninas que elas são nojentas para comer, pois ele come qualquer coisa que encontrar pela frente, coisas que na verdade ninguém pensa em comer. Eu fiquei ouvindo aquilo e imaginando. Eu acho que ele suspeita que eu suspeito dele, porque ele me olha de uma forma diferente. A aparência dele é diferente. Suas atitudes, bom, não sei bem dizer, mas eu suspeito dele sim. Por vezes, durante as minhas caminhadas, eu tive a sensação de estar sendo observado próximo à mata. Sabe quando você tem aquela sensação e olha de canto de olho e percebe que tem alguma coisa ali? Bom, é isso que acontecia comigo quando eu fazia a minha caminhada. Tive a nítida sensação de muitas das vezes de que algo me observava e quando eu olhava, eu via um par de olhos. Eu não dava muita atenção e procurava me afastar o quanto antes. Certa vez, eu estava chegando em casa, era por volta da meia-noite. Não era a época de quaresma, pois eu guardo muito essas datas com muito respeito. Foi quando eu vi um rosnado. Era algo estranho. Bom, apesar que o meu vizinho tem uma cadela, na verdade uma pitbull, mas ela é muito mansa e ela não rosnaria daquela forma. Foi aí que eu percebi que era algo estranho e anormal que estava acontecendo ali, mas eu não quis procurar ver o que era. Rapidamente eu tratei de abrir o portão e entrar em casa o mais rápido possível. Eu não fiquei espreitando, pois eu acredito no sobrenatural piamente. Porém, eu não deixo que a minha mente me pregue peças, por isso acontece muito. Eu já vejo e ouço coisas demais para deixar minha imaginação me enganar dessa forma. Bom, voltando aos acontecimentos, o tempo foi passando, eu já havia me formado. Eu trabalhava numa empresa, no entanto, eu não exercia a minha profissão. E eu era muito cobrado por isso. Nessa época eu já não frequentava tanto a igreja e a minha mãe, praticante fervorosa, um dia chegou perto de mim com um envelope e disse: "Olha, meu filho, haverá um seminário da igreja e eu gostaria que você participasse." Eu disse a ela que eu não estava com muita vontade, mas ela insistiu demais para dizer a verdade, e eu acabei pegando o envelope. Eu levei para a empresa onde eu trabalhava e estava conversando com um amigo sobre o assunto. Ele me incentivou dizendo: "Cara, vá ao seminário, será muito bom para você." Eu disse a ele que eu não estava com muita vontade de ir, mas nessa hora ele olhou para mim de uma forma muito diferente. Eu vi algo anormal no olhar dele e ele retornou a dizer: Você vai ao seminário, pois será muito importante para você." Foi aí que eu entendi que era para realmente eu ir ao seminário.
Então eu fiz a minha inscrição. Ao chegar lá, estava tudo muito bom, tudo muito normal. Era um seminário para jovens e crianças. O que poderia ter de mais nisso? Bom, foi o que eu pensei, mas não foi bem isso que aconteceu. No cair da noite, na hora da palavra, estávamos todos dentro de um galpão, as portas estavam fechadas. O seminarista que iria pregar a palavra fez uma oração um tanto quanto pesada. Eu senti um incômodo muito grande, mas fiquei quieto. Eu sabia que algo sobrenatural estava acontecendo. Olhei para o lado e vi uma moça inquieta. Algo dentro de mim falava para tentar ajudá-la. Eu fiquei observando e quando vieram ajudar, o que eu vi ali, não acredito até hoje. Aquele seminarista veio fazer uma oração para aquela moça e quando ele tocou no ombro dela, imediatamente ele se afastou. Eu vi a expressão de horror em seu rosto. Ele chamou outras pessoas para ajudar e essas outras pessoas vieram para orar para aquela moça. Ele a segurava como se fosse um alento, porém, o que eu vi foi algo descomunal. Aquela mulher se abaixou, juntou facilmente 3 cadeiras com uma única mão e as jogou para longe. Ninguém conseguia segurar aquela mulher. Algo dizia que era para eu fazer uma oração também, e quando eu me aproximei, eu vi nitidamente que algo tinha no corpo dela. Era um ser maligno. Eu não vou dizer aqui que eu vi a entidade, mas eu conseguia ver um espectro quando aquilo saiu do corpo dela e que passou por mim. Eu sentia algo gelado. Eu via direitinho o trajeto que aquela coisa fazia até sumir ao longe. Eu fiquei muito, mas muito assustado. Eu já estava em transe. Na verdade, eu estava em choque. Eu não conseguia administrar o que estava acontecendo. Antes mesmo de me recuperar, quando eu olhei para o lado, eu vi um homem deitado no chão. Lembro-me de que ele estava deitado com as mãos cruzadas no peito. E alguém foi até ele para fazer uma oração também. Lembro-me bem do que eu vi quando aquela pessoa levou as mãos sobre o peito daquele homem. Não consigo me lembrar se era somente a mão ou se tinha um rosário nas mãos. Mas lembro-me perfeitamente de que quando aquela pessoa abaixou as mãos e as repousou sobre o peito daquele homem, ele moveu as suas mãos para segurar a mão de quem estava ali orando por ele. Só que o que estava ali, o que eu vi ali, não eram as mãos dele. Era uma garra negra, como se fossem garras de morcego. Eu não consigo explicar bem o que era, mas eu consigo me lembrar bem do que eu vi. Eu me lembro perfeitamente da sensação de pavor que eu senti ao ver aquilo, pois aquilo era surreal. Meu Deus, como que aquelas coisas estavam acontecendo ali? E aconteceram muitas outras coisas também. Foi uma noite realmente aterrorizante. Ninguém conseguia sair do lugar. Eu me lembro que quando mandaram abrir as portas, as crianças estavam chorando, jovens estavam desesperadas. Ninguém entendia nada. Aquilo parecia literalmente uma cena de filme de terror. Eu não acreditava que estava vivendo aquilo, principalmente dentro de um seminário. Em seguida fomos para o alojamento e ninguém, absolutamente ninguém conseguiu dormir naquela noite. Já na manhã seguinte, eu nem esperei para que retornássemos para casa. Eu e alguns amigos pegamos um ônibus por conta própria e voltamos para casa. O estranho é que minha mãe não sabia que eu iria chegar naquele momento, mas quando eu cheguei em casa, mesmo sem fazer barulho algum, ela sabia que eu estava chegando. Ela disse que conseguia sentir a minha presença. Embora tivessem acontecido coisas estranhas ali, eu voltei diferente daquele seminário. Algo em mim voltou diferente. Foram coisas boas que aconteceram, claro que sim. Além de eu sentir um renovo muito grande, eu senti que o Espírito Santo estava comigo.
Eu senti uma força enorme dentro de mim, mas aquilo incomodou muitas pessoas que estavam lá. Ao final daquele seminário, eu percebi que algo em mim havia mudado. E não fui o único a perceber. Assim que eu cheguei em casa, a minha mãe disse que sentia que eu estava chegando porque conseguia sentir a minha presença à distância. E não foi apenas eu e a minha mãe que percebemos isso. No dia seguinte, ao chegar na empresa onde eu trabalhava, conversando com um amigo que me incentivou a minha ida, ele também notou algo diferente em mim. Algo que podemos chamar de transformação. Uma outra coisa estranha que aconteceu foi que eu achei muito estranho. Lá onde eu trabalhava, em momentos mais tranquilos, costumávamos brincar um com o outro, pois éramos uma empresa com apenas funcionários masculinos. No entanto, em uma brincadeira com um colega de serviço, ele não gostou e me mandou que eu saísse imediatamente de perto dele. Assim que olhei nos olhos dele, eu pude perceber que não era ele que estava falando comigo. Eu senti uma presença diferente e mesmo assim eu não brinquei mais e acabei me afastando. Uma outra situação embaraçosa que aconteceu comigo foi quando um colega de serviço com quem eu não conversava muito, estávamos fazendo um trabalho no mesmo ambiente e ele olhou para mim e disse: "Um dia eu vou te matar." Rapidamente olhei para ele e percebi que não era ele falando, era algo sobrenatural que havia se manifestado através dele, ameaçando a minha vida. Com o tempo, eu acabei deixando aquela empresa, mas a minha vida continuou a ser marcada por experiências estranhas, vamos dizer assim. Na casa em que eu morava com a minha família, eu sempre sentia e via coisas incomuns, ao ponto que a minha sensibilidade estava tão aflorada que eu conseguia sentir até mesmo um inseto pousando na parede. Eu ouvia passos no corredor da casa que só eu percebia e presenças estranhas que se aproximavam de mim, chegando até a beirada da minha cama. Essas experiências eram intensas e angustiantes. No entanto, falar sobre isso é bem difícil, pois muitas pessoas não compreendem e rotulam aqueles que passam por essas situações como loucos ou até mesmo possuídos. Sendo eu criado na Igreja Católica, nem mesmo com a minha mãe eu podia discutir essas questões, pois ela não aceitaria. Na nossa vizinhança, suspeitava-se de uma mulher que praticava trabalhos espirituais e por várias vezes chegamos a encontrar objetos ritualísticos que eram jogados em nosso quintal, como por exemplo, sapo com a boca costurada. Essa convivência com o sobrenatural foi intensa e dolorosa. É difícil compartilhar essas experiências, mas sei que eu não estou sozinho nessa, pois muitas pessoas passam por situações semelhantes à minha e têm que guardar isso para si mesmo, receosas do julgamento alheio. Eu não me lembro se eu cheguei a comentar, mas essa casa onde morávamos, depois de muito tempo que meu pai a comprou, ficamos sabendo que o filho do antigo proprietário havia se suicidado dentro dela. É óbvio que meu pai não ficou nada satisfeito ao saber disso. Mas vai fazer o quê? Ele já havia comprado a casa. Eu não sei dizer, mas eu acho que alguma coisa ficou na casa após o suicídio, porque até hoje acontecem coisas estranhas dentro dela. Eu não sei dizer se é um desses espíritos que ficam ali perambulando, ou até mesmo entidades. Eu não sei bem. Pode até ser o espírito do filho do Senhor, o antigo proprietário da casa, mas o que eu sei é que até hoje muitas coisas acontecem lá. Lembro-me bem de uma noite em que eu estava deitado. Eu estava virado para a parede, de costas para a porta do quarto. Eu percebi quando algo caminhou, parou na porta do meu quarto, respirou fundo e continuou caminhando bem devagar até a cabeceira da minha cama. Eu fiquei tão assustado que eu comecei a orar pedindo a Deus para que afastasse aquilo de mim. Foi então que eu acabei pegando no sono e no dia seguinte
a primeira coisa que eu fiz foi levantar bem cedinho e falar com meu pai antes dele ir para o trabalho que havia acontecido comigo. Eu perguntei a ele se por acaso ele havia se levantado e ele me disse que não. A minha mãe aproveitou o gancho da nossa conversa e também me falou que ela não havia se levantado também. Ou seja, não era ninguém da minha casa. Por diversas vezes, enquanto eu caminhava pelas ruas, algo me chamava a atenção. Sabe aquela sensação que você tem quando está sendo observado? Pois bem, muitas vezes isso acontecia comigo. Eu olhava para trás, olhava para os lados e aquela sensação estranha, parecia que havia alguém me seguindo, e isso até durante o dia. Isso me lembrou de algo que aconteceu e não faz muito tempo. Foi no outro dia mesmo. Eu estava dentro de um ônibus e sentei nas últimas cadeiras, bem no finalzinho, para ser mais exato, na penúltima. Durante todo o trajeto, eu ouvia algo. Eu não prestei muita atenção, mas jurava que havia alguém sentado ao meu lado. Assim que eu virei a minha cabeça para o lado direito, eu não via ninguém, mas havia uma sensação nítida de que eu via alguém com o canto do meu olho. Quando eu virei para o lado esquerdo e olhei para a cadeira, eu senti uma presença estranha. Era como se algo tivesse se materializando ali perto de mim. Com essas coisas acontecendo, eu observei que a minha sensibilidade ficou de tal forma que eu comecei a ter premonições. Ainda não sei controlá-las, mas sei que ocorrem, e uma dessas premonições ocorreu há mais ou menos de 2 a 3 meses atrás. Foi no meio da pandemia. Eu estava preocupado com a minha mãe, que é uma senhora de idade que inspira cuidados. É claro, preocupo-me com todos, mas principalmente com a minha mãe, que é o meu maior presente, é a pessoa mais importante de toda a minha vida. Nos últimos meses eu comecei a sentir o meu peito muito apertado. Eu ficava pensando, meu Deus, não deixe nada acontecer com minha mãe. Eu pensava que algo estava para acontecer. Eu tinha aquela sensação de algo ruim e me preocupava muito. E com toda essa confusão, mais o trabalho, porque estava sendo muito difícil trabalhar durante a pandemia, então eu acabei relaxando um pouco. Mas aquela sensação de apreensão, com certeza continuava ainda no meu peito. Era uma angústia muito grande. No entanto, eu tive que seguir trabalhando nos dias seguintes. Tem um outro episódio da minha vida que eu vou compartilhar com vocês, mas esse é muito pesado para mim. Eu tinha um amigo de infância que trabalhava comigo. Eu sei que ele havia saído para buscar uma encomenda para mim. Na verdade, ele foi fazer um favor. Nós ficamos nos falando ao longo do dia, até que em um determinado momento eu não consegui mais falar com ele. Tentei ligar para ele de todas as formas, mas eu não conseguia. Ele havia ido para uma cidade próxima de onde nós morávamos, mas algo dentro de mim dizia que algo muito ruim havia acontecido. Quando foi no final do meu expediente, a notícia terrível chegou. O meu amigo, o meu irmão, ele havia falecido em um acidente. Ele caiu de sua moto e foi atropelado logo em seguida por um carro que vinha logo atrás. Eu havia perdido meu irmão. Toda aquela angústia que eu estava sentindo, todo aquele mau pressentimento, que eu chegava a pensar que poderia ser com a minha mãe, na verdade não era. Era sobre esse meu amigo. Eu iria perder ali um pedaço de mim. Na verdade não, eu perdi um pedaço de mim. Porque esse meu amigo era um verdadeiro irmão. E eu sinto muita falta dele até hoje. Eu ainda não consigo trabalhar bem, pois essas energias, essas sensações, elas acontecem e são muito angustiantes. Eu fiquei muito desolado, muito triste com a perda desse meu amigo, irmão. Uns dias atrás, eu muito triste, estava pensando nele, estava refletindo sobre a vida. Decidi então acender uma vela para que o espírito dele seguisse em paz. Fiz isso de uma forma meio errada, colocando a vela dentro da minha casa.
mais precisamente na cozinha. Eu acendi e pouco tempo depois, quando eu voltei, eu senti uma presença, mas foi algo assim que possamos dizer que foi desconfortável. Senti que eu deveria sair dali imediatamente. Eu apaguei a luz e saí. Quando eu estava no corredor, eu ouvi um clique do interruptor. Algo havia acendido a luz para chamar minha atenção. Fez um barulho assim, meio que diferente. Eu contei para a minha família, mas os meus pais, a minha irmã, a minha mãe, eles entreolharam e não disseram nada, mas eu entendi que havia algo de muito estranho ali dentro da nossa casa. Hoje, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu até me afastei um pouco da religião e confesso que por diversas vezes eu cheguei a pensar que essas coisas acontecem comigo justamente por eu ter me afastado. No entanto, na verdade eu nunca me afastei de Deus. E hoje eu entendo perfeitamente que isso não tem nada a ver com a religião, mas sim com o dom que Deus me deu. Eu compreendo que essas sensibilidades que o Senhor me concedeu é para que eu consiga discernir o bem do mal. É para eu me colocar à disposição e trabalhar a favor do bem. Todos nós temos esse livre-arbítrio e eu, assim como muitos outros, escolho trabalhar para o bem. Quero ser sempre um instrumento de Deus aqui na Terra. Com essa sensibilidade, eu quero poder ajudar primeiro a mim mesmo e quem eu puder ajudar, é lógico. Eu sei que existem muitas outras pessoas por aí, assim como eu, passando por uma condição muito difícil e que não conseguem lidar. Na verdade, eu ainda estou aprendendo a lidar com tudo isso, aprendendo o que eu posso controlar na situação. Eu estou aprendendo que sou um templo do Espírito Santo e que toda a força que habita em mim vem de Deus. É a própria disposição do Deus Todo-Poderoso que eu estou para trabalhar para o bem e assim tentar combater as forças das trevas e ajudar aqueles que precisam, assim como eu precisei entender. Hoje em dia, eu sei que eu posso sim controlar a minha força. Eu sei que através dela eu consigo controlar algumas coisas ao meu redor. E tudo isso sempre em nome do Deus Todo-Poderoso. Eu quero ser um trabalhador da luz, estar sempre à disposição do bem. Eu quero poder ajudar as pessoas que, assim como eu, um dia não conseguia entender muita coisa, pois eu sei que isso é angustiante quando não sabemos lidar, e mais do que saber lidar com isso, eu quero sempre estar à disposição da luz, sempre estar à disposição do Deus Todo-Poderoso. E cabe a nós escolhermos a quem queremos servir. Que eu seja sempre uma luz para mim e para aqueles que necessitam, e que o Deus Todo-Poderoso seja sempre o meu guia, e que Deus Todo-Poderoso, assim como os anjos e arcanjos do Senhor e todos aqueles que trabalham para a luz, estejam sempre comigo. E para você que tem essa mesma condição, a quem você serve? Quem é o seu Deus? Bom, eu desejo a todos uma boa noite.